Ele seria o candidato na sua sucessão do segundo mandato? Porque já havia uma conversa disso. Ele seria mesmo o candidato ou não? É difícil falar que ele seria. Por quê? Porque ia passar ainda pelo crivo do PT. E o PT estava muito dividido naquela época. Eu, particularmente, queria lançar o Davelino como nosso candidato a prefeito. Na época, ele estava no PPS. Mas nós ainda íamos passar por uma decisão do partido. O partido ia ter que decidir se ia lançar candidato próprio ou se abriria a mão para lançar um candidato da coligação. E eu ia defender a tese de que deveria ser alguém da coligação, né? Se ela ia ser vitoriosa ou não, eu não sei. Trabalhávamos para isso. Mas daí ele veio a óbito e aí não continuou mais essa conversa, porque não tinha mais o porquê, né? E agora falando um pouquinho sobre a sua carreira como deputado estadual. Fazia muito tempo que Jacareí não tinha um representante na Assembleia. O último, se não me engano, foi o Luiz Máximo. Comecinho da década de 90, por aí, década de 80, se não me engano. Como é que foi para o senhor assumir agora essa cadeira lá, poder mostrar para Jacareí um deputado da cidade mesmo ali? Olha, eu achava que não fazia diferença, mas faz. Faz diferença, porque primeiro que eu cheguei lá, eu recebo os releases do estado inteiro e não tinha o jornal da nossa região. Aí eu falei, como assim? Aí eu fui falar com o presidente, falei, não, tem que colocar o jornal da região, né? Então, incluímos o jornal da região no release da imprensa da Assembleia. Então, a nossa região começou a fazer parte lá oficialmente, né? E depois, quando você vai para uma tribuna na Assembleia e fala coisas de Jacareí, de São José, de Santa Branca, Igaratá, Salesópolis, essa região que a gente conhece não por ter ouvido falar, mas porque a gente anda lá, porque a gente pisa lá, eu fui prefeito da cidade, quer dizer, olha, o peso que se tem é muito grande, né? Então, o respeito que a cidade acaba ganhando, tanto no parlamento como no governo do estado, ele é diferente. Porque cidade, eu não vou falar de cidade que não tem deputado, eu vou dizer região que não tem o seu deputado, ela é vista como uma região pobre politicamente, né? Quer dizer, tá vendo, nem deputado é tá. Agora, quando você tem, politicamente se olha diferente. E eu tomei o cuidado para não falar cidade que tem deputado, porque você achar que tem um deputado por cidade, isso é ilusão. Nós somos mais de 600 municípios no estado e você tem 94 deputados. Então, você tem que ter deputados que tenham um amplo conhecimento da região. Daí eu lutei pela aprovação da região metropolitana, que era uma luta que já vinha do deputado Carlinhos Almeida. O Carlinhos Almeida saiu, foi ser deputado federal e hoje prefeito de São José. Eu assumi essa luta, deu certo, o governador mandou o projeto de lei para a Assembleia, votamos e agora estamos numa nova realidade, é região metropolitana. E olha, faz diferença sim, você ter deputado da região metropolitana, né? Embora oficialmente não exista o voto distrital, mas na prática a gente sabe que acaba acontecendo isso. Falando em região metropolitana, alguns dias atrás aconteceu a eleição para eleger o presidente da região metropolitana. E o Hamilton foi candidato junto com o Ildefonso Mendes de São Bento do Sapucaí. E o Hamilton perdeu para o Ildefonso. O que o senhor atribui essa derrota? Foi prejudicial para Jacareí ou não? É que essa derrota ela não fala nada em termos de derrota. O que ela fala é outra coisa. Quando foi votado na Assembleia a região metropolitana, ela foi votada para que todos os assuntos fossem resolvidos de maneira de consenso. Pelo menos essa era a mensagem do governador para os deputados estaduais votarem a lei do jeito que estava. E nós votamos. Então, o que é consenso? Consenso é que você senta, conversa até a exaustão, até chegar num ponto que dá uma congruência num determinado ponto. Quando foi para eleger o primeiro coordenador, se teve consenso, né? O José Celso de Queluz queria ser o coordenador, houve um consenso de colocar o Eduardo Cury e depois seria o José Celso. Só que o José Celso não foi eleito prefeito, não foi reeleito prefeito, então não pôde ser coordenador. Aí abriu a vaga. Então o Hamilton colocou o nome dele à disposição. Passado algum tempo, e o Ildefonso colocou o nome dele à disposição. O que você esperava? Um consenso, né? Então veio o secretário do governador Alckmin aqui, o Edmur, para conversar. Como é que a gente pode resolver isso? Fala, fácil de resolver. Você tem dois candidatos, né? Você coloca um no ano, outro no outro. Ah, não dá. Mas por que não dá? Não é porque o Ildefonso quer ser agora. Eu falei, tá bom, coloca o Ildefonso agora e o Hamilton depois. Ah, não dá. Mas qual que é a sua proposta? A minha proposta é coloca o Ildefonso agora e depois a gente discute. Eu falei, mas isso não é proposta que se faça. Aí o prefeito de São José, o Carlinhos Almeida, falou, não, então espera só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte,
Vamos colocar para os 39 prefeitos debater e decidir se eles aceitam ser um prefeito presidente agora, no caso o Ildefonso, e o Hamilton no segundo. Coloca para eles debaterem. Ah, não dá, porque o regimento interno não permite. Então o senhor não está negociando. O senhor não veio para construir consenso. O senhor veio para impor. Se o senhor veio para impor, o senhor imponha, porque o senhor tem maioria. Por quê? Porque ainda que o Hamilton tivesse a maioria dos votos, o Hamilton perderia a eleição. Por quê? Porque o Estado também vota com o mesmo número de prefeitos. Então o Estado que já tinha seu candidato, que era o Ildefonso, entrava com 39 votos e derrotava. Então isso mostrou o quê? Mostrou que o Estado não negociou, não conversou, não consensuou. Então houve a eleição por maioria. E olha que foi uma maioria muito apertada, porque 21 a 17 são 4 votos, mais 4 que na verdade dá 2. Porque 2 que votou no Ildefonso, se viesse para cá, empataria o jogo. Mas, repito, o Hamilton não seria eleito porque o Estado viria e ele tem direito a 39 votos e descarregaria os 39 votos no seu candidato. Isso não é positivo, porque a eleição da região metropolitana não deve ser vontade do Estado ou vontade de um partido, mas deve ser um consenso construído com os prefeitos. Isso não aconteceu agora. Espero que no futuro isso aconteça. Da minha parte e da parte do Hamilton, nós estamos à disposição para trabalhar na região metropolitana, desejar ao Ildefonso toda a sorte, porque qualquer um dos 39 prefeitos que assumisse, a região estaria em ótimas mãos. A questão não é se é A ou B, mas a forma pela qual se chegou no A ou no B. E como é que um deputado estadual pode ajudar a região metropolitana? Com emendas a projetos, com projetos? Como é que é o papel do deputado nesse sentido? A emenda especificamente para a região metropolitana, neste momento, ainda não é possível, porque você tem que ter a agência já consolidada para ter a personalidade jurídica da região metropolitana, para que a emenda do Estado venha para a região metropolitana. Agora, as emendas para os municípios, isso pode sem problema nenhum. Agora, eu acho que o papel do deputado é mais do que a emenda. O papel do deputado é, no caso, forçar a discussão de pautas. Por exemplo, a questão da segurança. A questão de segurança não é questão de um município. Não é questão de um prefeito, é questão de toda a região. Quer dizer, não adianta você pensar que você vai combater a segurança numa cidade, porque está vizinho de outra e a coisa migra. Isso não existe. A questão da saúde. Não dá também você querer que uma cidade da região resolva o seu problema da saúde. Tem que toda a região resolver. Por quê? Se você tiver uma cidade só, no Vale do Paraíba, que a saúde esteja 100% funcionando bem, o que vai acontecer com as outras? Vão todas para lá, óbvio. Então, você tem que resolver de maneira regionalizada. Então, é forçar a discussão de pautas comuns à disposição do aterro sanitário. Não é uma discussão de uma cidade só, é de toda a região. Ou você resolve a questão da disposição do lixo de maneira regional, ou você vai ter problemas. Questão do Rio Paraíba. Não basta uma cidade cuidar do Rio Paraíba se a cidade seguinte não cuida. Não é só uma cidade. Não adianta. Então, o papel do parlamento, dos deputados, é colocar as pautas comuns para discussão na região metropolitana e auxiliar para que as decisões não sejam para A ou para B, mas para a região como um todo. E nas horas vagas, que eu imagino que não sejam muitas, o que o senhor faz? O senhor gosta de viajar, gosta de ler? O que o senhor gosta de fazer? Eu gosto muito de viajar. Esse ano acho que eu vou viajar menos do que anos anteriores, porque devido ao nascimento do meu filho, a gente está mudando para uma casa e a gente agora deve ficar um pouco mais em casa porque comprometemos uma boa parte da finança para comprar o novo imóvel, né? Mas eu curto muito meu filho, estou com um filho com 1 ano e 7 meses, eu curto muito ele, agradeço muito a Deus. Estamos tentando o segundo filho esse ano e se tudo der certo, queremos adotar um outro no ano que vem. Nós temos 3 filhos, 2 gerados e 1 adotado, né? Esse é o nosso projeto enquanto família. Gosto de curtir a família. Minha família, ela uma vez por mês faz uma coisa que se chama almoço de família. E eu já coloquei na minha agenda o ano inteiro. Naquele dia, meu amigo, é almoço de família, tem que estar lá, né? Porque para mim poder ter a oportunidade de estar revendo os irmãos, né? Estarmos juntos. E olha, vou dizer uma coisa, se você não coloca na agenda esses momentos com a sua família, elas não acontecem. Eu fico bobo de ver quando vou no almoço de família, aí você volta, trabalha, normal, então de repente já está em outro almoço de família. Significa o quê? Que já passou um mês. Mas se não tivesse na agenda, não iria, né? Então eu agendo isto para que a gente possa valorizar bastante a família.
porque depois que perde, aí que vai ver, poxa, podia. Então, não deixa para depois, é agora. Então, eu consigo fazer um equilíbrio na agenda, né? Eu acho que você tem que planejar, né? Uma vez eu fiz um curso que o palestrante disse o seguinte: não priorize a tua agenda, mas agende a tua prioridade. O que é prioridade para você? Coloque na agenda. E isso eu tenho colocado, graças a Deus. E os seus projetos políticos, quais são? Eu fiz uma conversa já com o Hamilton, né, o prefeito Hamilton, fiz uma conversa também com o prefeito de São José, o Carlos Almeida, e a minha pretensão política é tentar a reeleição para deputado. Eu imagino que um eventual segundo mandato, se tivesse a oportunidade, vai ser muito melhor que o primeiro. Porque no primeiro, até você se inteirado, montar a equipe, olha, até porque você é eleito no primeiro domingo de outubro e toma posse 15 de março do ano seguinte, 6 meses depois, né? Então, se eu conseguir ser reeleito, eu tenho expectativa de um segundo mandato melhor do que o primeiro. E o PT aprovou internamente uma coisa que eu achei fantástica, e eu votei favorável. No PT, o máximo que uma pessoa pode ter, de agora em diante, são 3 mandatos parlamentares. Eu nem pretendo o terceiro mandato, não. Mas caso eu pretendesse o terceiro, eu não poderia pretender o quarto. Porque no PT, após o terceiro, ou você cai fora ou vai buscar outra coisa. Eu acho isso um avanço. Eu espero que o Brasil, enquanto lei federal, adote isso que o PT já adotou internamente. Porque nada contra quem está muito tempo no mandato, não. Mas é que é uma maneira de você colocar gente nova no parlamento, né? Para não ficar uma coisa que não se altera, que não muda. Eu acho que a mudança nesse sentido do parlamento, depois de 2 mandatos, no caso do PT 3, né? No caso depois de 3 mandatos, entrar um outro, eu acho que oxigena o parlamento. E olhando bem mais para frente, daqui, não sei lá, 10 anos, o senhor se vê onde? Em Brasília, como deputado federal, voltando a ser prefeito de Jacareí? Não, é claro que não é muito fácil você fazer uma projeção assim de longo prazo, né? Mas uma coisa que me apaixona muito é a experiência que eu tive de vereador e prefeito, e agora de deputado, colocar à disposição de outras pessoas. Como o mandato político depende do voto, eu posso ter ou não. Se eu tiver, ótimo. Mas se eu não tiver, eu penso no seguinte, ter algum mecanismo, não sei se é uma ONG, instituição, associação, empresa, instituto, o instrumento jurídico tem que ver, em que eu possa fazer com que esse acumulado nosso se coloque à disposição das outras pessoas, para formar novas lideranças, para formar novos jovens, para que as pessoas entrem, ou seja, para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, cometendo erros diferentes do que eu cometi. Os erros que eu cometi, os outros não precisam cometer. Mas os outros podem cometer erros novos e ter bons acertos. E os acertos que nós tivemos, partilhar. Na eleição de 2012, eu tive uma experiência muito positiva. Muitos candidatos a prefeito do Vale do Paraíba tinham muita dificuldade de fazer campanha. E a gente, com a experiência de Jacareí, falava, meu amigo, monta uma equipe, faz um planejamento, se quiser a gente te ajuda, faz uma comunicação bem feita, né? Tem uma postura de coerência. Olha, o PT passou de 2 para 8 prefeituras. Não estou dizendo que isso foi mérito meu. Tem muitas pessoas que ajudaram nisso e tem também o mérito dos próprios candidatos. Mas eu senti que eu pude dar uma contribuição no processo. E é isso que eu quero, né? É colocar isso que a população me deu gratuitamente, de maneira gratuita também, para que outros possam fazer esse caminho. Tá certo, eu queria agradecer então a sua entrevista, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, no nosso programa. Obrigado mesmo, um grande abraço a todos. O Gente em Destaque fica por aqui, volta numa próxima oportunidade. Até lá!